Okay? Bom, pessoal, agora na sequência aqui, né, das leis de Newton, nós tínhamos comentado sobre a primeira lei, a lei da inércia e tudo mais, movimento, repouso e a alteração desse movimento e repouso. Quando acontece isso? Quando se aplica uma força, tá? Naquele objeto. Aí sim aparece a aceleração, certo? Principalmente no caso do repouso, né? O objeto parado, tu aplica uma força, o que vai acontecer? Causa naquele objeto uma aceleração e então a partir daí alteração de velocidade, tá? Ou para mais ou para menos. Então a aceleração ela não muda, ela não se altera. Quem altera é a velocidade do objeto, tá? Na segunda lei do Newton, tá? O que ele percebeu? Na segunda lei, ele percebeu exatamente isso. Que no momento que eu tenho uma força, eu preciso de outras grandezas para achar esse valor que ela possui, né? Então ele percebeu o seguinte, ó, que toda força depende da massa, tá certo? Lembra que foi falado lá na primeira parte de física sobre massa, mas a massa não aparecia até o momento. Só que aí ele percebeu que a partir do momento que força age sobre uma massa, causa o que nesse corpo? Uma aceleração. Aí ele percebeu que é uma relação de multiplicação, tá certo? Então perceba que é massa vezes quem? Aceleração. Na real, a interpretação dessa segunda lei é a seguinte também, né? Que força depende da massa do objeto, força causa uma certa aceleração no objeto, tá? Isso transformado em fórmula, né, física, tanto que isso aqui é o princípio fundamental, né, da dinâmica, a lei da dinâmica. A primeira lei é a lei da inércia, o nome já diz ali, né? Mas se eu for transformar isso aqui numa relação matemática, né, o F, vocês sabem que é, né, força. Massa, a letra, estou dizendo a medida, a unidade. A letra que representa a massa é M, vezes A. A de quê? De aceleração. Então eu tenho essa regra, F igual MA, certo? Então eu tenho aqui, ó, física, meu amor, tá? Então tem gente que se apaixona, aí começa a cantar isso. Então F de força, M é a massa do objeto, quilograma, né? E a aceleração, pronto, essa é a segunda lei. Ah, mas tem cálculo? É a única coisa, né? A coisinha ali, matematicamente falando, que possa ter que fazer alguma relação matemática, tá? O importante aqui, pessoal, que a primeira lei e a segunda lei é sequencial, por isso que é a primeira e depois vem a segunda, né? Aí ele percebeu que além dessas características gerais, existem forças específicas, né? Forças especiais, aquelas que tu aplica e tem uma resposta imediata. É a tal da ação e reação, tá? Então, depois da segunda lei, nós chegamos na terceira lei. Só que no momento da terceira lei, como é algo mais extenso, deixa eu só dar uma apagadinha aqui, tá? Vocês vão perceber o seguinte, que na terceira lei, além de nós termos a ideia, tá? Além da gente ter toda a relação, né? Toda a ideia, todos os conceitos, a informação que eu vou comentar aqui, existem exemplos, tá? Então, terceira lei, capítulo especial, essa é a trilogia, né? Terceira lei de Newton. O nome, tá, dessa terceira lei é ação e reação. Então, reparem bem, ação e reação, todos conhecem a frase. Toda ação corresponde ao quê? A uma reação, tá? Só que esta reação e a ação, elas têm que relação entre elas? Então, toda ação corresponde a uma reação? Sim. De que maneira? Mesma intensidade, ou seja, o valor é o mesmo, valor numérico, tá? Se eu aplicar uma força de 10, a reação é 10, tá? Se o menino, vou ver o menino lá, ali, um santinho, um chuckzinho, né? O chuck ali, ele chuta a pedra reage no pé do menino. Não que a pedra vai, de repente, virar um demônio e atacar a criança.
Mas no momento que ele usou o pé, chutou a pedra, ele fez ação. A reação é na hora. Quem sofre mais, logicamente, o pé, né, do Chuckzinho que chutou a pedra lá, certo? Então, quando tiver esse tipo de relação, é sempre igual. Então, lembrem, um carro normal se choca, né, com uma carreta. Na hora do impacto, as forças são iguais. A diferença é que a energia da carreta é maior que a energia do carro. É energia, tá certo? Mas a força de impacto é a mesma. Aí quem aguenta, tem quem não aguenta. Então ação e reação é sempre assim. Bateu, né? Levou, certo? E um detalhe, mesma intensidade, ótimo, mas sentidos contrários. Sentidos, olha bem, pessoal. Os sentidos contrários, sentidos opostos. O que vai acontecer? Aplica uma força à direita, a resposta é para a esquerda, lógico. Tá? Agora tem que ter corpos diferentes. Não existe ação e reação num corpo só. Não tem essa, eu vou começar a me bater violentamente. Isso aí não. Então não tem ação e reação no mesmo corpo. É o corpo A, aplica uma força no corpo B. O que o B faz? Não gosta. Tem quem gosta, mas não gosta. Ele não gosta. E reage no corpo A. Então é isso que é ação e reação. Eu preciso, ou vai acontecer apenas em corpos o quê? Corpos diferentes. Esse que é o ponto. Não existe ação e reação no mesmo objeto, no mesmo corpo. Tá? Então essas leis, essa lei, no caso de ação e reação, como eu comentei, tem exemplos. Esses exemplos definem o tipo de força que aquela força é, tá? Então vou comentar aqui nesse canto aqui os exemplos, só comentar. Muitos exemplos vocês já conhecem da vida. Um deles eu comentei no começo da aula, no começo das aulas de física, tá? Que é peso, certo? Por quê? Na verdade, o que acontece? O nosso planeta, vamos pensar no planeta Terra, né? A Terra atrai o corpo, o objeto. O que o objeto faz? Atrai a Terra. Só que a Terra é muito maior, então ela ganha no processo. Então o objeto, quando cai, na verdade, está em direção ao centro do planeta. Ele só não chega ao centro do planeta, porque antes ele encontra algo duro, sólido, que é o chão, né? O solo. Mas a ação e existe a reação na força-peso, tá certo? Segunda, atrito. A força de atrito é importante, é um veículo para ele parar, frear, preciso desse atrito. Se ele está indo à direita, o atrito é para a esquerda. Costuma-se dizer, tá, que o atrito é uma força de oposição. Oposição a quê? Ao movimento que o objeto está fazendo. Então, se o movimento é para a direita, a força de atrito aplicada nele tem que ser para a esquerda, para alterar ou fazer ele parar. Tá? Tem casos em que não é de oposição, ou seja, de sentido contrário. Quando alguém quer subir uma lomba, tá, tem que aplicar uma força de atrito ali na superfície do solo e tem que aplicar para cima. A reação é para cima, porque tu quer ir para cima. Para baixo não, porque para baixo é mais rápido. Tá? Mas são situações. O importante é lembrar que a partir do momento que nós caminhamos os pés, usando os pés e tudo mais, nós caminhamos graças a quê? A essa força de atrito. Tá? Terceira situação que eu vou comentar aqui com vocês, ou terceiro exemplo, né, que pode aparecer, certo? Como ação e reação. É uma força chamada força de tensão. A força de tensão, ou tração, dependendo de onde aparece isso aí, é força que age em fios. Tá? Ou fios, ou cordas, ou cabos. Tá? O exemplo disso é em elevadores. Eu tenho uma força de tensão que está segurando, exercendo uma ação, né, para reação em cima do material do corpo, que é o elevador, subir, descer e tudo mais. Tá? Então isso se chama força de tensão. Uma outra
que eu vou comentar aqui, caso vocês encontrem aí, né, em algum lugar, é a chamada força centrípeta. E aí eu vou colocar só mais esse exemplo aqui. A força centrípeta, pelo nome, vocês já podem perceber, ó, centre tem a ver com centro. Aí peta é outra coisa, mas centro é centro, né? Então a força centrípeta, ela identifica, certo? Uma força apontando para o centro. Mas que centro é esse? O centro que eu estou me referindo é aquele, né, em movimentos, olha bem, força centrípeta aparece apenas em movimento circular. O tal do movimento circular vai exercer uma força que aponta para o centro. Aí então ele consegue fazer aquele movimento. Um satélite girando ao redor, né, da Terra. Né? Isso aparece uma força chamada de centrípeta. Quem nunca foi né, ou pelo menos vai um dia, num parque de diversões, naquele brinquedo de emoção enorme que é roda gigante. Aquela velocidade linda. Girando, à medida que ela vai girando, tem força centrípeta, sim. E muita gente confunde força centrípeta com força centrífuga. Que aí confunde, né? Centrífuga, como o próprio nome diz, é a fuga do centro. Tu afasta. Centrípeta não é a fuga, é a atração para o centro. Então a força centrípeta aponta para o centro. É ação e reação? Sim. Certo? Tanto que a Terra e a Lua é um exemplo disso aí, tá? Então aqui são apenas alguns dos exemplos, claro que tem outros assuntos que não vêm ao caso, em que a gente encontra a terceira lei de Newton, só que é simples, como ação e reação, é isso. Tanto que quando a gente olhar em algumas questões que eu vou comentar agora, voltando ali, né, na página 29, tem duas questões mais ou menos, em que a gente dá para comentar sobre essa parte, tá? É a questão, e na página 29 é a questão número 8, certo? E na página seguinte é a número 9. Então são duas questões, daí no material que está aí no material de vocês. A número 8 e a número 9 são duas questões teóricas, certo? Eu sei que aqui tinha lá na segunda lei, um cálculo e tudo mais, mas na questão número 8 está perguntando exatamente o que eu comentei antes. Então a 8 está escrito assim: o que é dinâmica, certo? O que é dinâmica? Aí temos 4 afirmativas. Eu comentei aqui antes que dinâmica é a parte da física que estuda causas dos movimentos. Quem é que causa basicamente o início do movimento? A força. Quais são as consequências da força? Altera o movimento, direção, sentido, causa deformação no corpo. Ótimo. Quando alguém falar numa palavra assim, ó, trabalho, todo objeto para fazer trabalho tem que ter força. Tem que aplicar uma força e percorrer um deslocamento, é um trabalho. Quando tu empurra um objeto, é impulso. Então todas essas aplicações envolvem força. Mas vocês sabem muito bem que alguém para aplicar uma força precisa ter o que no corpo? Precisa ter energia. É esta energia, inclusive é a última parte, daqui a pouco a gente comenta, energia vai definir isso. A energia é a que causa, que permite, né, que um objeto aplique uma força, né, em um outro objeto, certo? Ou receba essa força, tá? Então, energia é o ponto final. Mas dinâmica estuda isso. Estuda força e estuda energias. Aí, ao olhar as afirmativas, nós temos 4 afirmativas, né? Na letra A está assim: parte da termologia que estuda temperatura dos corpos em movimento. Em nenhum momento aqui, tá, foi comentado sobre temperatura de objetos em movimento. Então não é termologia, estuda temperatura, calor, tudo bem, mas não é dinâmica, tá? B, parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento. Aí é exatamente o que comentei com vocês, tá certo? Então na questão, vou até colocar aqui no quadro, na questão número 8, que pergunta aí o que dinâmica é, o que a gente vai encontrar? A resposta certa é a letra B. Só que aí vamos confirmar as outras, né?
Na letra C mesmo, nós temos assim, parte da eletricidade, que estuda eletrização dos corpos em movimento. Em nenhum momento se comentou sobre eletrização de objetos em movimento. Então está errada a letra C. E a D diz que é parte da óptica, que estuda a imagem dos corpos em movimento. Também não é. Óptica realmente existe, mas é outro assunto. Tá? Então a resposta da questão 8, aí no material, na página 29, é a letra B. E na página seguinte, questão número 9, tá? Também uma pergunta teórica. Então a pergunta é essa: o que é inércia? Ou como está escrito aí, inércia é? Ponto de interrogação. Temos 4 afirmativas também. Das 4 afirmativas, vamos ver qual é a correta. Inércia é a tendência que o corpo tem de manter a velocidade, ele em movimento ou ele em repouso. Movimento é velocidade constante, repouso, velocidade é zero. É isso. Letra A, tendência do corpo em aumentar a velocidade constante. Está errado. Não vai aumentar uma velocidade que é constante, né? Então tem que manter essa velocidade. Essa é a ideia da inércia, manter a mesma velocidade. A, B, tendência do corpo em manter sua velocidade constante. Então a 9 também é a resposta, letra B, tá? Porque na letra C diz que é diminuir, e na letra D põe aí NDA, que não é também a resposta dessa questão, tá? Então essas duas questões, né, sobre lei de Newton, força, para esse assunto aí, certo?